Olá, meu nome é Kátia Birk, sou diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e coordenadora do curso online Adaptação, Água e Resiliência. Antes de iniciarmos a 10ª aula, que nós vamos tratar do nosso plano de adaptação climática, eu queria agradecer a todos os participantes do curso, em nome da nossa secretária Andréia, de todos os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e também da nossa Unidade de Educação Ambiental, que trabalharam muito para que esse curso viesse a ser promovido. Nessa aula 10, nós vamos estar tratando de um tema super importante, que é a adaptação às mudanças climáticas. Resolvemos fazer esse curso para preparar a população para os eventos extremos que estão cada vez mais frequentes. Todo mundo está sentindo as alterações climáticas, não precisamos falar muito. Chuvas extremas, períodos de seca, calor extremo. E além disso, quando há ocorrências de chuva, elas acontecem com uma grande intensidade em um curto período de tempo. E isso, logicamente, acarreta muitos prejuízos, não só para o nosso município de Americana, mas para todos os municípios, para o planeta como um todo. E eu vou explicar um pouquinho nessa aula, que ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa, eu vou comentar um pouquinho como foi a participação do município de Americana no programa Municípios Paulistas Resilientes, e na segunda parte iremos mostrar um pouquinho o plano de adaptação climática que foi construído para o nosso município de Americana. Então, falando um pouquinho da história de Americana no programa de Municípios Paulistas Resilientes, o Estado e o nosso país, preocupado com as emergência climática, que o mundo está vivendo, desenvolveu diversas estratégias para a adaptação climática. E entre eles, criou em 2021 um piloto denominado Programa Municípios Paulistas Resilientes. O governo do estado de São Paulo resolveu elaborar uma capacitação piloto para vários municípios, que seriam uma estratégia de criação de programas de adaptação climática para todos os municípios. Mas para testar essa política pública, eles convidaram 13 municípios do estado de São Paulo para desenvolver esse programa. E entre eles, o município de Americana, tivemos a honra de participar desse programa estadual. Esse programa estadual foi desenvolvido pelos técnicos da CEMIL, que é a Secretaria de Estado de Logística, Planejamento e Meio Ambiente, e também teve acompanhamento de uma agência alemã, através de uma cooperação técnica, e também do Imaflora. Foi uma capacitação que demorou mais de 6 meses para nós técnicos participarmos. Em Americana, eu fui uma das técnicas que participou desse treinamento, e mais junto com o Neto Franzato e o nosso secretário na época, o Fábio Renato de Oliveira. Nós 3 participamos desse treinamento com o objetivo de passarmos para a equipe técnica da prefeitura os ensinamentos recebidos, para que a gente conseguisse elaborar um plano de adaptação climática com o objetivo de proteção ao nosso município no caso de ocorrência de eventos extremos. Esse treinamento, como eu disse, durou mais de 6 meses, ele foi muito intensivo, durou muitas horas e gerou vários frutos. Esse plano foi construído em muitas mãos. Na época do nosso treinamento,
a Secretaria de Meio Ambiente entrou em contato com as demais secretarias e verificou o que cada uma podia contribuir para que criasse estratégias de minimizar os impactos das ocorrências climáticas. E todo esse documento foi finalizado em 2022. A partir da finalização desse documento, que a gente entende, né, que foi denominado Plano de Adaptação Climática, começamos a desenvolver vários diálogos, mostrando o plano com universidades, com o Conselho de Meio Ambiente, com a população em geral, através das conferências que tiveram de meio ambiente. Desenvolvemos cursos, colocamos esse plano também para consulta pública no site da prefeitura durante as Semanas da Água. Desenvolvemos atividades às quais tiveram alunos da rede municipal, né, de ensino envolvidas com esse plano, com concursos ambientais, com o tema mudanças climáticas, tudo isso para movimentar e para movimentar e também para a gente cientificar e preparar a população para um tema tão importante como a adaptação climática. Com todo esse material pronto, nós começamos a percorrer, né? A Secretaria de Meio Ambiente começou a fazer diversas reuniões e observou que o plano preliminar que nós fizemos com acompanhamento da agência alemã, com os técnicos da CEMIL, poderia ser aprimorado. E com isso, os técnicos começaram a fazer diversas reuniões. Toda a coordenação desse programa foi elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Unidade de Educação Ambiental. E começamos a fazer diversas reuniões até termos um escopo de um projeto de plano que contemplasse todas as sugestões, todas as propostas que recebemos durante esse tempo, nos cursos, nas conferências, pelos conselheiros do CONDEMA, pelos delegados nas conferências, por todos os cursos que nós desenvolvemos e concursos. Então, todas as sugestões recebidas foram compiladas e feitos e realizado, né, um novo documento que é a segunda versão e a versão final do plano. Pra gente, e qual é o objetivo disso? A gente tornar esse plano uma lei. E para isso, nada melhor do que nós desenvolvermos um curso e para mostrar esse escopo de projeto de lei e que vocês que estão participando desse curso pudessem ler, analisar e contribuir para que esse plano de adaptação climática realmente fosse efetivo para o nosso município. Então, como proposta de conclusão do nosso curso, vem a avaliação desse plano. Vocês vão analisar o plano, a gente vai disponibilizar esse plano e vocês vão sugerir, né, sobre a leitura do plano, as modificações necessárias, porque ainda esse escopo de projeto pode ser alterado. Então essa é a ideia. Então nós vamos mostrar um pouquinho agora esse plano para que todos conheçam e tenham mais condições de opinarem e sugerirem para que realmente o nosso plano seja efetivo e que venha transformar o município de Americana e deixar realmente seguro, que seja uma forma de efetiva, uma política pública que transforme a realidade do nosso município através da prevenção. Essa é a segunda versão do plano. Como eu disse para vocês, ela foi construída dentro do programa Municípios Paulistas Resilientes, a versão preliminar, com assessoria da agência alemã GIZ,
do governo do estado de São Paulo, que é um projeto inovador, Programa Municípios Paulistas Resilientes, com todos os técnicos da CEMIL e também do IMAFORA. Na antecapa mostra a foto da nossa cidade e um pouquinho da equipe de elaboração. É o histórico de como nós desenvolvemos tanto a primeira etapa como a segunda versão do plano. Pode passar? Aqui nós temos a introdução, né, o sumário com todas as informações e as informações preliminares do plano. Mais um pouquinho. Introdução, que mostra os aspectos do nosso município no que tange a adaptação climática e também as fontes, né, que foram utilizadas, o IBGE, o levantamento socioeconômico, está tudo descrito no material. Tem os mapas da nossa cidade e também, só volta um pouquinho, tem a aplicação da lente climática. É o seguinte, a CEMIL, né, quando nos capacitou para fazer esse projeto, eles têm um aplicativo, né, que é o ProAdapta, que nesse aplicativo a gente consegue simular as maiores ocorrências, o que haverá de maior, além de maior ocorrência, o que acontecerá de mais grave em 2050. E com essa lente climática, a gente conseguiu observar as três coisas que dentro do nosso município iriam criar mais impacto ambiental em 2050. E dentro das coisas que nós observamos com a aplicação da lente climática foi o aumento da temperatura, que isso a gente já percebe desde já, né? Então a gente verificou que isso em 2050 iria se agravar muito, inclusive há projeções de aumento de temperatura até de 5 graus. Então isso é uma coisa alarmante. A segunda questão preocupante que a gente observou na lente climática foi a diminuição da precipitação, diminuição das chuvas. E quando elas ocorrerem, elas vão ocorrer em abundância, né, em grande volume, e isso pode causar grandes impactos como alagamentos e enchentes. Tá? E isso é uma coisa que a gente já percebe hoje no dia a dia. Então, olhando a lente climática, a gente só observa que vai agravar problemas que nós já estamos sentindo. E o terceiro e último item, né, de impacto ambiental é a escassez hídrica, que a gente já sentiu isso na pele e que pode agravar muito até 2050. Então, o objetivo desse plano é criar estratégias para que esses impactos sejam minimizados o mais rápido possível e que em 2050 não sintamos tanto o agravamento da crise climática. Pode passar. Depois vocês vão ver os objetivos específicos do plano, essas questões da temperatura, como nós analisamos, onde nós pegamos essas fontes, né? Todas essas informações estão descritas aqui. Pode passando. E mais, a gente mostra um pouquinho de algumas ocorrências que já estão acontecendo. Olha, essa aqui é uma foto de 2021, já tinha uma ocorrência climática aqui no nosso município. A exposição dos riscos, quem está mais, só volta um pouquinho, quem está mais exposto aos riscos climáticos, a população mais vulnerável, a gente detalhou aqui, isso a gente pegou junto também com várias secretarias os dados, né? Pode passar? Tem mais um mapa de calor sobre a sensibilidade, quais são as pessoas mais sensíveis a esses impactos ambientais, a capacidade de adaptação, o que a gente pode fazer para ter essa adaptação, os impactos e riscos, pode passar mais um pouquinho, algumas fotos do que já existe no nosso município, as principais conclusões que nós tivemos no plano
E aí os objetivos e medidas. Pode passar? Dentro desses objetivos e medidas, a gente está propondo estratégias com tempos específicos. Por exemplo, tem estratégia de prioridade baixa, que é ações que necessitam ser realizadas, mas não são tão urgentes. Tem ações importantes de média prioridade e tem as de alta prioridade, que tem que ser feitas urgente, para a gente conseguir criar estratégias adequadas para adaptação. E também existe prazo de execução, como curto, médio e longo. A gente identificou como ações de curto prazo, ações que vão ser realizadas entre 1 a 4 anos, médio prazo de 4 a 10 anos e longo prazo de mais de 10 anos, né? Que o plano tem um horizonte de 12 anos. Pode passar? Os objetivos específicos eu expliquei para vocês. Aumentar a segurança hídrica frente à diminuição da precipitação. Como eu disse, vai diminuir a quantidade da chuva. Segundo, redução de enchentes e alagamentos frente às chuvas extremas. O que nós vamos fazer para reduzir as enchentes e alagamentos? E o terceiro, diminuir os efeitos das ondas de calor frente ao aumento de temperatura. O que nós vamos fazer para que um trabalhador consiga trabalhar em local aberto com esse aumento de temperatura? Isso é apenas um exemplo, mas o aumento de temperatura ele causa muitos problemas à saúde, principalmente às crianças e idosos. Pode passar? Aqui tem algumas medidas, né, de adaptação e começa a ser explicado. Dentro do objetivo 1, criamos várias medidas prioritárias. Pode passar? E assim, o objetivo 2 também. No objetivo 3 também. Aí, essas medidas se transformam em ações que são mapeadas e são identificados os responsáveis, a previsão do recurso, as instituições e agentes envolvidos nessas parcerias. Então, tudo isso é identificado no plano, para que esse plano realmente venha a funcionar. Pode passar? Aqui tem um exemplo da medida prioritária 1, né? Volta um pouquinho, todas as medidas têm enfoque nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também nós temos os co-benefícios, que são co-benefícios com aquela medida que foi alcançada, que foi editada, que foi planejada, qual que é o benefício secundário daquela medida? Então, isso também é mapeado. A sinergia entre setores, que setores que tem que trabalhar junto para que essa ação aconteça? E também a sinergia com estratégias. Quais estratégias já existem que nos ajudam a colocar aquela ação em andamento? Tudo isso está mapeado no plano. Para cada meta tem uma medida prioritária. Então, por exemplo, essa é a recuperação e proteção de nascentes dos municípios. Dentro dessa medida, qual é a meta geral dessa medida? O que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo? Quais os indicadores que vão me mostrar se realmente essa medida está correta, se ela está acontecendo no nosso município? Dados e informações, onde eu posso coletar dados e informações? Qual é a forma de coleta de ferramentas e periodicidade para me avaliar se essa medida está sendo realmente elaborada, realizada no nosso município? Qual que é responsável pelo monitoramento dessa medida? Quem que é o órgão responsável? O ciclo de eu avaliar se realmente está acontecendo isso no município? O responsável pela avaliação? A comunicação desses resultados, todos os resultados das ações realizadas têm que ser comunicada para a população. Quem que são os responsáveis disso? Tudo isso está mapeado no plano. E depois nós vamos mostrar um outro aspecto do plano. Agora passa isso aí, que é quando acaba isso. Aqui. Isso. Essa parte do plano é um fluxograma, né? De como a gente vai divulgar, como nós vamos comunicar
essas ações à população. Então isso é um quadro bem interessante que vocês podem também opinar a esse respeito se tiverem alguma observação nesse sentido. Pode passar com... Outra questão importante que nós fizemos questão de inserir no plano foi o glossário. Por quê? Tem muitas siglas, por exemplo, GPA, a gente sabe que é Grupo de Proteção Ambiental, mas nem todos que vão ler esse plano sabem. Por exemplo, o EAPA, Unidade de Educação Ambiental, Planejamento e Programas de Agricultura. A maioria não sabe que essa é a sigla da nossa Unidade de Educação Ambiental. Então, além dos termos técnicos ambientais, tem algumas siglas que se referem a órgãos, tanto da administração direta, indireta e também relativas ao plano. E a gente finaliza o plano com as referências, onde a gente buscou todas essas informações, além do acompanhamento com a equipe estadual, aonde mais a gente pesquisou, a gente elaborou toda essa ação. Então, tudo isso está descrito nesse plano. E qual é o objetivo agora, você participante do curso? É avaliar isso, é dar a sua sugestão. Olha, eu li o plano, eu acho que aqui eu tenho uma sugestão de ação. Ah, eu acho que aqui, se vocês fizerem, comunicarem de uma forma, conforme minha sugestão, pode surtir mais efeito. Então, a avaliação final desse curso é a avaliação do plano. Também coloquem as informações caso vocês achem positivo. As sugestões também de melhoria são muito bem-vindas. E mais que isso, a gente espera que vocês sejam um multiplicador da importância de cada cidadão fazer a sua parte para juntos conseguirmos nos adaptarmos às mudanças climáticas que já estão ocorrendo e são inevitáveis. Então a gente tem que criar estratégias para que a gente tenha uma resposta rápida na época de uma emergência climática. Agradeço de coração a toda a parceria, a todo o apoio nesse grupo. Muito obrigada.